Olá, tudo bem? Aqui professor Cláudio Ventura, trazendo para você mais um resumo de uma obra importante da pedagogia. Dessa vez, nós vamos trazer o livro Escola e Democracia, que é um dos livros mais cobrados em concursos e provas de modo geral, que é do Demival Saviani, né? Nós vamos usar a, a 32ª edição de 1999. Bora lá? Minha gente, primeira coisa, né? É importante que a gente sempre traga o contexto de onde, de como a obra foi escrita, né? E aqui nessa obra a gente tem o contexto do ano de 1983, né? É a primeira edição desse livro, né? É um dos anos, né, desse chamado processo de abertura política no Brasil, né? Ou seja, é aquele tempo em que a gente estava no início do que seria um processo de redemocratização. E isso é muito importante a gente ter em mente, porque quando a gente pensa que a gente estava em 83, né? Ainda neste período da ditadura, né? A gente vai ter depois o endurecimento com AI-5, com Costa e Silva. Então, o autor se propor a escrever uma obra que tenta traçar uma relação entre democracia e a educação é mais do que uma obra teórica, né? É mais do que um escrito teórico. É também um escrito de militância, né? De militância pela educação. Né? Então aqui ele tenta falar, olha, não é possível, é inimaginável a construção de uma educação que não seja democrática. Então, né, o autor, que é bacharel, né, e licenciado em filosofia, doutor em educação pela PUC, ele é pós-doutor, né, e ele apresenta aqui, né, uma compreensão sistemática e crítica das teorias da educação, das diferentes teorias que se conhecia até então. Isso, gente, diante de uma estimativa que dava conta de que cerca de 50% dos alunos que evadiram a escola, evadiam, né, a escola na década de 70, nos vários países da América Latina. Aí ele tem aqui o objetivo de compreender, né, o que tem a ver a realidade dessa marginalidade, né, ao fenômeno da escolarização. Então, ele faz uma crítica, né, ao processos de marginalização e exclusão social, né, atrelando, né, estes processos aos próprios processos educativos. E por isso, né, ele estabelece um posicionamento em que ele critica, né, essa pedagogia liberal burguesa, não a escola nova, né, que estava surgindo, mas essa pedagogia liberal burguesa que ele critica. E na verdade, né, este livro é a junção de 3 artigos, né, e mais 11 teses sobre educação e política que ele junta, compila e faz o livro, né? O livro, né? Então, é a junção, como a gente já disse, desses 3 artigos publicados, né? Entre 81 e 82, né? Que são as teorias da educação e o problema da marginalidade na América Latina. Escola e Democracia, ou a teoria da curvatura da vara. E Escola e Democracia para além da teoria da curvatura da vala. E ele inclui também neste livro o texto 11 teses sobre educação e política. E ele decide unificar esses textos, né, que quando a gente lê o livro, a gente de fato vê bem a ruptura de estilo entre um texto e outro, né?
mas ele tenta dar um tratamento a esse texto para que ele tenha uma sequência, né, didática, ok? Vamos dar mais uma avançada. E aí, então, ele traça um paralelo entre o que chama de pedagogia nova e pedagogia tecnicista. Para pedagogia nova, o processo de marginalização ou a própria pessoa marginalizada, ele é o rejeitado, é aquele que não se sente parte do grupo. Ou seja, aquilo que por algum motivo não está inserido dentro da sociedade. Ou seja, aquela pessoa que não participa, não é só do convívio social. Quando a gente diz que fulano não está inserido, fica parecendo que a gente está falando assim, ele é um ermitão, está morando lá na montanha, na casa sozinho, mas não é isso não. Quando ele fala aqui de marginalizado, ele está tendo em vista a sociedade burguesa, a gente vai ver lá para frente. Aqui que é a sociedade burguesa, a sociedade baseada no consumo e no acúmulo, né? Ao mesmo tempo, duas realidades parecem contraditórias, mas elas são autossustentadas, né? O acúmulo sustenta o consumo e o consumo sustenta o acúmulo. Então, quem é o sujeito marginalizado? É o sujeito que não dá conta de acumular e nem de consumir, como preconiza uma sociedade capitalista, uma sociedade burguesa. Este para o Saviani, é o sujeito marginalizado. Ele é rejeitado, né? Então, se ele é rejeitado, bastaria para o indivíduo se sentir aceito no grupo. Para isso, a escola precisa se reformular. Ela precisa se transformar num espaço, segundo Saviani, que seja mais acolhedor e menos rígido, né? Ele vai dizer que a escola tem que ser alegre, tem que ser movimentada, tem que ser colorida, tem que ser barulhenta. Porque é esta falta de acolhimento, né? E a falta de um senso de pertencimento que causa marginalização. Ou seja, você bota a criança lá, por exemplo, uma criança de uma escola rural, mas uma criança de uma realidade do campo. Aí você vai lá e monta uma escola toda concreto, grade, cadeira. Ora, lá no campo a criança tem aquele horizonte longínquo, tem experiências com a natureza, experiência com animais. Aí você vai, tira a criança dali, põe a criança numa escola em que a criança tem só papel, caneta, cuspe e giz. Né? Então, olha como que fica estranha para a criança essa transposição. E ele vai dizer, então, que esse estranhamento, essa falta de pertencimento do sujeito em relação à escola é uma das causas também, né, da marginalização, né? Porque, mais uma vez, se a escola não cumprir o seu papel, né, as sociedades vão se tornar cada vez mais desigual. E aí ele propõe, então, uma reformulação da escola para torná-la um ambiente mais acolhedor, né? Quais são essas características que tornaria a escola assim? Uma escola menos rígida, né? Uma escola com ambiente alegre, movimentado, barulhento, multicolorido, que enfatize o desenvolvimento emocional e social do aluno. Essa é a que ele chama de pedagogia nova. E ele contrapõe, né, com a pedagogia tecnicista, que é uma pedagogia para a qual o sujeito marginalizado é o ineficiente, aquele que não domina certa técnica. Então, veja, na escola tecnicista, a causa da marginalização é a falta de eficiência e habilidade técnica exigida. E qual que é o modelo escolar? É uma escola que funciona com lógica de fábrica, com foco na neutralidade, na eficiência e na produtividade. O ensino é padronizado e voltado para resultados que são quantificáveis.
E a escola, o que, que ela prioriza? Saber fazer com ênfase nas competências técnicas. Então, ou seja, na pedagogia tecnicista, a culpa do marginalizado, de ser marginalizado, é dele mesmo. Ele é o ineficiente, ele é incapaz, é ele que não domina. É como se a escola ela só fosse uma junção de quem é bom para se tornar melhor. Aqui na pedagogia tecnicista, a escola não tem papel na formação do sujeito. Ela tem o papel na ampliação ou na orientação das competências que ele tem, mas ela não é formadora, em essência. A culpa está no sujeito. Se o sujeito é marginalizado, é porque ele não tem eficiência, ele não tem habilidade técnica. Então, o que, que a escola faz? A escola busca ser neutra, entendeu? A escola é alheia à sociedade, ao espaço que a cerca, e a escola tem essa lógica de fábrica, ou seja, uma lógica uniformizadora, homogeneizadora, uma lógica reprodutivista, ou seja, a fábrica faz o quê? Você vai lá na fábrica de brinquedos e reproduz aqueles brinquedos em série. Então, a escola na pedagogia tecnicista, que o Saviani vai nos apontar, tem a mesma perspectiva. E aí, olha só o que ele vai dizer, gente, acho isso aqui fabuloso. Se na escola, se na pedagogia tradicional, a iniciativa cabia ao professor, que era ao mesmo tempo o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório. Se na pedagogia nova a iniciativa desloca-se para o aluno, situando-se no nervo da ação educativa, na relação professor-aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva, na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária. Relegados que não são a condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas, supostamente habilitados, neutros, objetivos e imparciais. Olha só. Né? Então, o que o Saviani vai dizer? Tem que ter em mente o quê? Quando que ele está escrevendo, gente? Na época da ditadura militar, né? A época em que a educação brasileira se mobilizou em prol do ensino técnico, hein? Os militares queriam formação técnica, né? O Brasil, né? A gente teve aquela primeira fase lá do milagre, década de 70, né? Com uma expansão econômica bem fajuta, mas isso é outra história, né? Então, havia construção civil, fábricas se expandindo. Então, os militares queriam criar a mão de obra, uma mão de obra irracional, uma mão de obra somente ali dada ao saber fazer. E aí o Saviano, então, ele vai trazer à luz estes princípios da pedagogia tecnicista. E ele vai fazer esse contraponto, como nós fizemos anteriormente. Né? Aqui na pedagogia tecnicista, né, é escanteado o professor e é escanteado o aluno. Aqui vale a técnica. É a racionalização dos meios. É aqui que surgem, gente, os manuais de alfabetização, né? Graça nessa época Caminho Suave e outros manuais. É aqui que surgem, gente, esse ímpeto do controle da ação educacional, né? Essa necessidade de fazer sequências pedagógicas, sequências didáticas, rígidas, inflexíveis. Aqui, gente, a ênfase do material postulado. O que o aluno precisa saber? Isso, isso, isso. O que o professor precisa de dar? Aquilo, aquilo, aquilo. Como o professor deve se comportar? Dessa maneira. Então, você tinha, né, na pedagogia tradicional, a centralidade do papel do professor.
Você tinha na pedagogia nova a centralidade do papel do aluno na intersubjetividade, ou seja, na relação com o professor. Agora, na pedagogia tecnicista, gente, tudo isso vai embora. A centralidade é a racionalidade do processo. É o planejamento, é a coordenação. Então, tem um sujeito. Tem um terceiro sujeito aqui. Antes estava o professor e o aluno nessa relação. Na pedagogia tradicional, dando a centralidade do professor, na pedagogia nova, colocando a centralidade do aluno. Agora quer desbancar dos dois. Parece um terceiro sujeito, que é quem? São os especialistas, coordenadores, que vão vigiar o que o aluno aprende e o professor ensina. É uma crítica que vale para os nossos dias, não é verdade? É bom dar uma respirada para pensar nisso. E aí, gente, o Saviani vai nos mostrar também as teorias não críticas da educação. Para essas teorias, né, não críticas, a marginalidade ela é um desvio e caberia à educação corrigir esse desvio, né? Ela considera apenas a ação da educação sobre a sociedade. Para essas teorias, a educação tem um poder de quê? De transformar a sociedade, mas elas ignoram que as determinações sociais que moldam o próprio fenômeno educativo, desconsiderando a influência das estruturas sociais sobre a escola. Ou seja, essas teorias não críticas, elas não fazem nenhuma crítica à própria estrutura social. Porque é a estrutura social que interfere no próprio processo educativo. E é papel da educação transformar a sociedade. Tá bom, mas é dada escola de qualidade na periferia? Os melhores professores estão nas periferias? As universidades estão nas periferias? Os melhores insumos da educação são dados para as escolas que estão no campo, na roça, nos quilombos, nas aldeias indígenas? Não. Então, na verdade, as teorias não críticas, elas negligenciam que o tipo de educação que, claro, a escola tem um papel de transformação social, mas que também o tipo de educação que a gente tem na sociedade está diretamente atrelado à cultura que nós construímos. E aí, em contraste, as teorias crítico-reprodutivistas argumentam que a escola, longe de ser um instrumento neutro, atua na reprodução das desigualdades sociais. E aí, dessas teorias crítico-reprodutivistas, nós vamos ter três correntes. A teoria da violência simbólica. Gente, que é um cara que eu sou apaixonado, Pierre Bourdieu. Eu adoro Pierre Bourdieu. A teoria da escola como aparelho ideológico do Estado e a teoria da escola dualista. A teoria da violência simbólica, a escola impõe de forma sutil e legítima a cultura dominante, desvalorizando as culturas populares. Essa violência simbólica também se manifesta por outros meios ideológicos, como a mídia, a religião, a arte e a educação familiar. Bourdieu vai dizer, olha só, a escola é violenta e legítima. Por que ela é legítima? Porque ela é uma instituição do Estado. E o Estado tem monopólio da violência, inclusive da violência simbólica. Que horror. Mas é isso, né? Então a escola ela é violenta e é legítima. E ela, sim, sem querer. Sem querer querendo, como diria Chaves. Como é que isso acontece? Simples. Você vai na escola, tá a professora falando, Chopin, né? Vamos ouvir Chopin, vamos ouvir Beethoven, vamos ouvir música clássica. Mas um menino é lá do campo, gente, da roça, ele é o sertanejo. Sertanejo não presta, não. Sertanejo é música de gente tonta.
Entende? Violência simbólica, como desvaloriza a cultura, o espaço, os territórios, né? Estabeleça relações hierarquizadas, né, de valor em relação aos territórios. A teoria da escola como aparelho ideológico de Estado, do Althusser, né? A diferença entre aparelhos repressivos, como, por exemplo, o governo e o exército, que atuam pela força, e os aparelhos ideológicos, como a escola, como a igreja, por exemplo, né? Aparelhos ideológicos, gente, eles formam concepções. É a ideia da criação do gosto, né? Por que a gente gosta de qualquer coisa? Eu gosto porque eu gosto, não, gente. O gosto é educado. A gente é educado para gostar mais de uma coisa que de outra, né? E o terceiro é a teoria da escola dualista, né? Que é do Baudelot e de Stabler. Ela retoma a ideia althusiana do aparelho ideológico. A escola tem duas funções: formar a força de trabalho e inculcar a ideologia burguesa, legitimando a visão social do trabalho e naturalizando as desigualdades, né? É natural, gente, né? Você olha então um mendigo, você fala assim, por que a pessoa, por que o cara tá ali na rua? Porque ele trabalha. Repara, a gente está naturalizando, né? A gente naturaliza que é só o sujeito por ele, que só o fato de trabalhar é capaz de enriquecê-lo, capaz de que ele não caia numa situação, né, de abandono de rua. A gente não sabe, por exemplo, a gente desconsidera as vivências, a cultura que aquelas pessoas construíram. Muitos moradores de rua são filhos de outros moradores de rua, por exemplo, então se naturaliza essa relação. Então a gente desconsidera isso. Então, apesar da crítica profunda ao papel da escola e da manutenção da ordem social, essas teorias não representam propostas pedagógicas concretas. Elas limitam, né, analisar mecanismos de reprodução das desigualdades por meio da educação. E aí, gente, como superação, né, destes tópicos, né, destes dois grupos, o livro aponta para uma teoria crítica da educação, que passa necessariamente pela concepção de escola democrática e expressa na teoria, né, que eles chamam de curvatura da vara, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, né, e nas 11 teses de educação e política. Aqui, pesquisa e ensino, gente, são coisas totalmente diferentes. Lembra lá na teoria da nova escola? A teoria da nova escola confunde, gente, teoria e ensino, né? Ou pesquisa e ensino. Ela diz que o professor, ao mesmo tempo que ele está pesquisando, ele está ensinando. Mas a escola nova, ela buscou, né, considerar o ensino como em si mesmo, como um processo de pesquisa. E é daí que ela se apresenta no pressuposto de que os assuntos de que trata o ensino são problemas. Isso é, né? São assuntos desconhecidos, não apenas pelo aluno, mas também pelo próprio professor. A escola nova, e é importante dizer isso, que tem um discurso, né, que quer se dizer democrático, acaba sendo, na verdade, menos democrática do que a pedagogia tradicional, porque, né, sobretudo no sentido de que o exercício democrático pressupõe necessariamente uma condição de igualdade. Mas essa escola nova, ela não tem como plano de fundo a desigualdade, ela ainda é burguesa. Né? Então, por isso é necessário uma teoria nova, uma teoria crítica da educação. E essa teoria crítica da educação, ela está ligada à concepção democrática de escola, que valoriza a igualdade no acesso ao conhecimento.
que está ancorada na teoria da curvatura da vara, necessidade de que um esforço intencional para corrigir distorções históricas. E inspira-se nas 11 teses sobre educação e política que articulam o ensino e a transformação social. Então, essa nova teoria pedagógica, a chamada teoria crítica, é em essência democrática. Ela é substancialmente democrática. Haja visto que a teoria da escola nova, que era a escola, que é a teoria que estava presente, estava arraigada, ligada profundamente à manutenção do status quo e à conservação dos princípios de uma sociedade capitalista. Então vejam bem, e à medida em que as teorias da escola nova estão no seu mais profundo, na sua estrutura, ligadas à conservação, né, da lógica burguesa, né, das hierarquias sociais, né, você vai dizer que eu preciso sim, de uma teoria crítica. Porque essa teoria crítica, ela tem em essência, né, a função transformadora das estruturas sociais. E aí, minha gente, já caminhando para o fim, né? Aqui a gente coloca a teoria da curvatura da vara, né? Por que que a gente chama aqui da teoria da curvatura da vara? Que ele vai dizer, para você curvar uma vara, né? Você precisa de um esforço, ou seja, você segurar a vara na mão, não curva sozinho. Empena. Pode até curvar sozinho e empenar, mas demora, como diria no interior, 1000 anos, né? Mas não, ele propõe aqui a teoria da curvatura da vara, ou seja, tem que haver um esforço intencional, institucional. Aí estamos falando a escola, para que as coisas mudem. Então, olha só, primeiro ponto sobre a teoria da curvatura da vara, né, do Saviano, ela refere-se à tendência de valorização excessiva das pedagogias da escola nova, em oposição à completa desvalorização da pedagogia tradicional. Saviani critica essa polarização e mostra que ambas têm virtudes e limites. Olha, a pedagogia nova, gente, ela surgiu assim, a sua salvação do mundo, e a pedagogia tradicional é um monstro. Saviani vai dizer assim, todas as duas têm coisas boas e têm coisas ruins. Saviani vai dizer que é preciso, né, fazer as críticas e os resgates de uma e de outra. Olha, a escola nova, quais são as características? Valoriza a vida, a existência, a atividade do educando. A pedagogia tradicional foca no intelecto, na essência e na transmissão do conhecimento. Ambas, segundo Saviani, são insuficientes se compreendidas ou se tomadas de forma isolada. Por isso, ele propõe a superação dessa dicotomia e a emergência de uma pedagogia que seja revolucionária, que busque romper com as limitações das pedagogias anteriores, direcionando a educação para a transformação das relações de produção. É uma pedagogia engajada politicamente e alinhada à luta pela justiça social e pela igualdade, porque compreende a educação como um processo de transformação social,
por meio da superação das desigualdades sociais. Daí ele propõe, né, que essa pedagogia ela é intrinsecamente democrática. Mas aí o Saviani vai dissociar, compreender democracia de duas maneiras: democracia como possibilidade e democracia como realidade. O que é democracia como possibilidade? É como um ponto de partida, e ela vai acontecer a partir do acesso que as pessoas têm cada vez mais ao processo educativo. E educação como realidade é o ponto de chegada, que só se efetiva quando cada vez mais as pessoas têm acesso à educação. Por isso, o objetivo da pedagogia crítica é revolucionário, porque coloca a educação a serviço da emancipação social e como a única maneira de construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Daí, gente, a atualidade dessa obra, né? Em tempos em que nós estamos vivendo uma relativização da democracia, essa obra é muito importante, porque por ela a gente vai compreender sempre que não existe educação em uma sociedade que não seja democrática. Educação pressupõe democracia. Essa obra é atual porque muitas das atitudes dos educadores e debates sobre educação hoje ainda refletem as teorias analisadas por Saviani. E ela é atual, sobretudo, porque o Saviani defende: não há prática pedagógica neutra. Toda prática pedagógica está a serviço de um projeto de poder. A diferença é saber se esse projeto de poder é um poder para todos, para um ou para um pequeno grupo. Espero que você tenha gostado até aqui dessa resenha. Aquele abraço e até mais.